venha diminuir, o Senhor venha crescer, meu Deus querido, meu Pai, na vida dele. Deus querido, enquanto ele está aqui, Pai amado, Pai querido, pregando a tua palavra, Pai. Guarda a casa, meu Deus querido, meu Pai. Guarda, meu Deus querido, meu Pai, as filhas, a esposa, meu Deus querido, meu Pai. Guarda os bens materiais do teu servo. Guarda a empresa, meu Deus querido, Deus amado. Pai querido, enquanto ele está aqui fazendo o teu ID, Pai, não deixe, meu Deus querido, meu Pai, que nada venha, meu Deus querido, meu Pai, tirar a atenção do teu servo. Que ele venha estar totalmente focado, meu Deus querido, meu Pai, no trono da graça. E o teu Espírito Santo venha conduzindo da melhor maneira possível, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba o Senhor do seu pastor, meu irmão. Bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos igreja com a paz do Senhor. Hoje eu vou pregar diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho o meu tonto e eu não quero cair. Eu não vou outra cadeira, Mateus. Vou sentar junto de vocês aqui. Vocês se aproximem a mim, se sentem. E Deus é bom conosco. Aleluia, Jesus. Assim vocês se passam mais próximo e eu me sentir mais feliz. Glória a Deus. Fica pertinho. Vem, mulher, fica aí longe, não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vem as duas. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos pregar em Ezequiel 37, a partir do verso 1. Vamos até o verso 14, que é tema da mensagem, que é tema da campanha. E para que eu não me perdesse hoje, cada vez que eu não ficava tonto, eu pegava, digitava um pouco. Então hoje eu vou muito mais ler tudo que eu escrevi. Mas Deus vai guiando. Amém, Jesus. Confesso que eu perguntei para Deus várias vezes, como é que eu vou pregar numa campanha se eu não sou o cara de campanha? Vamos lá, como é que eu vou falar desse tipo de transformação de vários ser? Sendo que eu vejo que muitas mensagens são uma mensagem que vai motivar, uma mensagem que vai tentar tirar você de uma posição. Às vezes é uma mensagem com um foco mais positivo, outras mensagens é pedir para você declarar algo. Se minha conduta de aprendizado é em um outro caminho. Mas vamos lá, Ezequiel 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, entre eles, e pude ver que era um enorme número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Outra mensagem vai dizer sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Vem para cá, Rubens, senta aqui. Vem para cá, senta pertinho aqui conosco. Assim profetizei conforme a ordem. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga assim, diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu.
fomos exterminados. Por isso profetize e diga que assim diz o soberano: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e fizerem sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei na própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Os vales do seco, eu botei uma anotação dizendo que o vale do seco não ensina o poder da palavra humana nem a autoajuda espiritual. Ensina que Deus, por sua soberania, dá vida ao que está morto. Em Cristo, isso nos alcança, seja eles sendo judeus ou gentios. Não tem como promessa de vida sem dor nessa terra, mas como transformação real, esperança eterna. O que muda totalmente é a visão do texto que muitos tentam pregar. O que me preocupa muitas vezes, porque muita pregação dentro do foco de Vale do Seco é uma pregação que vai tentar colocar para que a pessoa profetize. Só que aqui foi uma visão, e essa visão foi Deus falando, Deus ordenando. Não partiu de o Tiago falar para você: profetize que sua casa vai ficar bem. O Tiago não tem poder de nada. Minha mensagem não vale de nada, é Deus quem fala. O vale é a consequência de uma longa decadência. O vale não começou no próprio vale, começou quando o povo não quis os benefícios de Deus sem o governo de Deus. O povo não caiu no vale de repente. O vale foi resultado da idolatria, rebeldia, dureza de coração e falsa religiosidade. Não é a mensagem de hoje. Muita gente quer tratar só a questão do cenário. Muita gente prega só o cenário. Muita gente prega o cenário até de forma a parecer que não foi uma visão, parecer que foi real. Tem pregação que diz que houve de verdade um exército ali. Não, era uma visão. E essa visão era para demonstrar que era possível através de Deus. E por isso, para primeiro que Ezequiel entendesse que era possível e depois levasse para as pessoas que em Deus é possível. Não foi a palavra de Ezequiel. Ezequiel só foi boca de Deus. O vale começou muito antes. Começou quando o povo se afastou de Deus. Trocaram a aliança pela idolatria. O povo preferiu manter o culto, mas não tinha temor. Eles queriam o benefício de um Deus, mas não queriam o governo de um Deus. Achavam que podiam viver do jeito deles, mas ao mesmo tempo queriam desfrutar da presença de Deus sem querer Deus perto deles. Eu cheguei até a colocar aqui que eu podia citar sobre Eva, que ela se perdeu. E quando ela se perdeu, ela colocou a culpa no homem que não soube ensinar. E depois o homem colocou a culpa em Deus pela mulher que recebeu. E aí depois Caim também, quando errou, ao invés de reconhecer o erro, quis colocar a culpa no irmão. E aí a gente vai colocar Sodoma, Gomorra, vai colocar todos os personagens anteriores na Bíblia. Todos eles preferiram, quando erraram, passar a culpa. Mas também não é muito diferente da gente. A gente também, quando erra, muitas vezes prefere passar a culpa. Ao invés de eu assumir o meu comportamento como um pai, muitas vezes eu coloco que a culpa é meu filho, mas não eu que errei como pai. E que deveria ter dado mais atenção, que deveria ter dado mais cuidado, ou com minha esposa, ou com os meus pais. A retirada da Babilônia não foi por si só questão política. Por que é política? Porque foi assim: a Babilônia tomou aquela terra. E aí, para que os líderes não continuassem na terra e não conseguissem de uma certa forma influenciar aqueles que estavam escravizados pela Babilônia,
O que eles faziam? Eles tiravam esses líderes e levavam. Assim foi com Daniel, que foi levado cativo. E assim também foi com Ezequiel, porque era profeta. Então os líderes eles eram tirados de próximo para não ter uma certa influência no povo que ficava local. Só que a mensagem, quando a gente lê Ezequiel, a gente lê Reis, a gente percebe que não foi só uma questão política. Por quê? Porque a disciplina de Deus. E a disciplina de Deus para aquele povo fez com que o povo começasse a chegar a um certo ponto de ter vergonha da condição que estava vivendo. Porque nós, o povo de Deus, agora simplesmente preso debaixo de um outro domínio e sem conseguir fazer mais nada. Por isso Deus não mostra para Ezequiel uma visão de um povo que chega cansado do trabalho, vai para a igreja para ouvir promessas. Ele não mostra um povo ferido que só estava precisando de uma palavra de incentivo hoje ou precisando de uma palavra de autoestima. O que Deus mostra para aquele povo, assim como está mostrando hoje, é que em um vale de ossos secos, onde não se vê mais condição, não são essas promessas. É você com Deus. Ossos secos revelam capacidade total. Sem Cristo, o homem pode estar ativo por fora, mas morto por dentro. Pode bater no peito e dizer: eu sigo uma religião, eu tenho uma rotina para ir para a igreja. Pode aparecer em todas as campanhas, pode ir para cima do monte, pode saber usar a Bíblia, pode saber se vestir e ter até a aparência de cristão. A sua língua até fala línguas estranhas, mas se não produz vida, não tem Deus com ele. O texto em questão, ele insiste em deixar claro ali, os ossos eram muito secos, não precisava colocar muito secos, era só um vale de ossos, mas ele representa muito seco para dizer que é extremamente difícil depender do homem para reviver alguma coisa. Não tinha como ter realidade nenhuma depender do homem. Ou seja, não tem mais força, não tem mais reação, não tem mais mérito, não tem plano humano, não tem saída natural. É o que muitas vezes a gente percebe de casa, às vezes qualquer que seja a nossa necessidade. Às vezes a gente se sente inútil, sem saber o que fazer. Não sabe o que fazer com o marido, não sabe fazer com o filho, não sabe o que fazer com tantas questões. E aí isso fere o nosso orgulho, e quando fere a gente entra numa depressão espiritual. Porque a gente começa a falar: puxa, mas eu sirvo a Deus tanto, eu vou todos os cultos, eu faço tudo. E por que eu estou vivendo essa vida? O homem precisa aceitar a Deus. Mas se ele não entende como aceitar a Deus, vai acabar que muitas vezes ele vai tentar até jogar na cara de Deus: em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz tal coisa, mas não viveu Deus. Só que acontece que quando a gente começa a falar de graça, a graça vai superando tudo isso. Porque quando depende das pessoas, quando depende desses ossos secos, eles não cooperam, eles não reagem, eles não conseguem decidir ou melhorar. Só existe vida porque não vem de Deus. Só existe resultado, salvação, uma luz no fim do túnel, se for em Deus. E paralelo aos nossos dias, a gente consegue ver isso por um tempo. Tanto judeu quanto gentil, sem Cristo, a gente compartilha a mesma realidade daquela visão. A gente é morto espiritualmente. A gente aparece aqui, a gente se reúne aqui, a gente fala que a gente é cristão, mas a gente não está vivendo Cristo. Tem muita gente funcionando por fora, mas morto por dentro. E quando eu falo tem muita gente, eu falo de mim mesmo também. Quantas coisas que por fora é de um jeito, mas por dentro só Deus tem misericórdia. Muitas vezes trabalhamos por mim, nós compramos, nós vendemos, nós cantamos, nós congregamos,
mas no fim a gente está muito curto. Porque quando as coisas estão bem, a gente se esquece de Deus. E você acha que aquele povo estava ruim para ter esquecido de Deus? Eu lembro de Moisés subiu para poder falar com Deus. E o povo tinha Deus. Deus fez tudo por eles. E eles simplesmente falaram assim: mas essa é bom demais, né? Vamos fazer uma coisa para falar assim, agora vamos adorar esse aqui no lugar de Deus? A gente nunca Deus pecou. A gente se torna esse sepulcro maior, esses ossos secos, por pouco. A morte na Bíblia não é parar de respirar. A morte na Bíblia de verdade é estar separado de Deus, é viver pensando só em si mesmo, é ter uma religião que não produz vida, é ter um vocabulário santo, mas o coração está podre. E é aqui que Cristo entra. Mas Cristo não entra apenas para parecer um profeta ou uma competição com Ezequiel, porque Cristo é maior do que Ezequiel. E nessa mensagem aqui, Cristo é maior do que Ezequiel, assim como no momento. Porque enquanto Ezequiel foi o profeta para anunciar para o povo: olha, Deus disse que vai tirar a gente desse mundo, vai tirar a gente da nossa situação como nós estamos. Cristo fez diferente. Cristo se entregou por nós, para que nós possamos ter um futuro. E esse futuro, o nome dele chama-se graça. Porque merecer a gente não merecia, a gente não merece. Ezequiel anunciou a vida vindo por parte de Deus. Cristo deu a própria vida para que Deus esteja entre nós. Hoje o nosso problema e o problema de qualquer outro é o mesmo: morte espiritual. E a resposta, ela não está num rito, numa forma que alguém tente moralizar vocês, dizendo que tem que se fazer algo, numa herança religiosa de que alguém antes de nós fazia alguma conduta, mas só basta Cristo. O que eu estou tentando dizer é que não vai ser mérito nosso, não vai ser esforço nosso, não vai ser uma sequência de palavras, ou uma forma de levantar a mão, ou uma ação que a gente tenha repetição constante, ou eu dizer para vocês: receba, vocês vão receber. Porque estar em Cristo é muito mais profundo que isso. Em Cristo a vida não vem por mérito. A restauração não acontece porque a gente merece. A salvação não acontece porque a gente hoje está melhor, ou a gente hoje está bonzinho. É por graça. A gente não se vivifica. Quem nos coloca vivo é Cristo. O homem, como religioso, ele muitas vezes quer negociar com Deus. A gente quer muitas vezes cumprir de uma certa forma, achando que vai ter o mesmo resultado. A gente muitas vezes quer fazer uma mesma ação que os anteriores fizeram. Colocar uma pedra sobre outra pedra e tentar levantar um altar como Jacó fez, achando que vai ser o mesmo resultado de Jacó. Às vezes a gente quer se humilhar de toda forma com qualquer uma outra história dos outros. Eu não estou dizendo que isso não vai impedir a gente de receber graça, não é isso. Mas eu estou dizendo é que se o foco da gente estiver na ação, no rito, na sequência, na repetição, na mesma coisa, e a gente ainda não recebeu, então quer dizer que a gente vai repetir a mesma coisa e vai continuar sem receber. Quando o Evangelho vem destruindo todas essas mandingas gospel, essa simpatia gospel, essa sequência de tantas repetições, de tantas tentativas. Veja, eu não estou indo contra a campanha, mas eu estou dizendo a campanha: se você no primeiro dia você colocou sua palavra em fé, acredite, Deus já entendeu o que você precisa. Você não precisa no segundo dia repetir a mesma coisa, no terceiro dia repetir a mesma coisa, no quarto dia repetir a mesma coisa, porque Deus já sabe o que você quer. Agora, o que você deve fazer é que no segundo dia, por conta da mesma coisa, você começa a pedir para Deus: e agora? Eu já sei que eu vou receber, porque algum dia o Senhor cumpre a promessa. Mas o que eu preciso fazer para que eu possa
já recebi. Onde eu tenho que mudar para que o Senhor possa cumprir minha vida? Estar em Cristo não significa que a gente vai viver um mundo sem aflição. Pelo contrário, estar em Cristo nós vamos viver a aflição. Só que o problema é que muitas vezes a promessa evangélica, a promessa dentro de uma igreja, é que vocês vão viver um mundo como se fosse cor-de-rosa, uma nuvem. Olha, você vai sair daqui e tudo vai ficar mudado. Olha, o demônio não vai mais te atentar, pelo contrário, vai voltar com outro 7 para tentar tomar posição. E a batalha cada dia vai sendo mais difícil. Se a gente não entender que a gente não é mais deste mundo, se a gente não entender que a gente é uma transição e que vai haver sim milagres, vai haver sim sinais, porque Cristo diz que vai. Só que milagres e sinais, eles são para anunciar a vinda do Senhor. Quando começar a ter muito mais sinais, muito mais milagres, é que está mais próximo ainda. Infelizmente, para que a gente possa ter frutos do Espírito, eu acho que eu falei isso na segunda-feira, foi no domingo, para que possa existir frutos do Espírito, não vai ter como existir frutos se não for debaixo do conflito. Como é que eu vou apresentar a paz que o Senhor existe no meu coração, se não for um ambiente onde houve um conflito, houve uma atrito e eu preciso ter paz, eu preciso demonstrar a paz? Como é que vai ser que eu consiga mostrar que eu sou paciente, se não for quando minha mãe está comigo, ou quando minha filha começar a me encher o saco, ou quando eu passar uma raiva ou alguma coisa? Então, os frutos do Espírito, eles são frutos para que a gente apresente esses frutos no momento de dificuldade. Agora, e quando não há um momento de dificuldade, o que a gente apresenta? Porque a carne vai começar a tentar fazer com que a gente apresente momentos que está tudo bem e que a gente não lembra de Deus. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que a gente lembra, porque quando está tudo bem, realmente a gente esquece. E aí vai vir o quê? Imoralidade, impureza, tentação, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez. Porque esses pontos, eles são acumulativos. A gente vai recebendo, a gente vai ficando bem, só que a gente vai começando a criar uma certa dificuldade. Puxa, eu canto muito bem, eu toco muito bem, mas chegou um outro que também canta. Aí começa a dificuldade, aí começa a gerar diferença. Ou seja, quando eu estou muito bem, que a prova vai começar a chegar. A verdade é que Deus não sente prazer em nos disciplinar. A palavra diz isso. Por isso ela vai dizer que Deus, como nossos pais, Ele precisa nos disciplinar. Porque a disciplina ela causa mudança e melhoria para nós. Porque a gente entende qual é o melhor caminho. Só que a gente muitas vezes não vai entendendo que essa dificuldade que a gente vai superando é para demonstrar a nossa fé. Essa dificuldade que a gente vai superando é para que a gente cada dia esteja mais firmado. Tem muita gente querendo que Jesus resolva tudo na vida terrena, tudo na condição atual. E Ele pode resolver. Mas isso não é um Deus domesticado, que eu viro e falo que eu quero e Ele obedece quando eu quero, como eu quero, na forma que eu quero. Se a gente olhar, Abraão não viveu a promessa de ver a descendência numerosa. Abraão viu até o máximo os netos. E os netos foram os 12. Acabou isso. Quando a gente olha para Moisés não viu a terra prometida. E a gente vai olhando para os outros nomes, quer dizer, Moisés viu, não entrou na terra prometida. A gente está olhando para os nomes e a gente está vendo, Deus cumpriu a promessa. Mas muitas vezes a gente está tão distante de Deus que a gente não consegue entrar naquilo que Ele nos prometeu. Muito mais por uma conduta de posição da gente.
E aí a gente às vezes se perde e não entende que nesse mundo não é a consumação da principal promessa. Esse mundo, a gente está só passando por ele. Ainda é um lugar de luta. Ainda a gente vai ter lágrimas, a gente vai ter perda, a gente vai ter espera, vai ter prova, vai ter justiça, vai ter cruz. Mas não só a gente. Os que estão lá fora também vão viver a mesma coisa. Mas então por que nós estamos aqui? Porque em Cristo a gente tem consciência de que vamos passar dificuldades, mas sabemos para onde a gente vai. E a cruz, ela corrige um monte de formas de pregação. Tem pregação de prosperidade, tem pregação que, enfim. O que Cristo quer é transformação. Essa transformação é a gente deixar de viver pelo nosso próprio desejo, deixar de ser guiado pelo nosso próprio capricho, parar de usar Deus como uma ferramenta de necessidade pessoal, morrer para o mundo e aceitar a ser conduzido por Cristo. Isso para a carne não vai deixar. E a carne vai tentar mudar a gente, vai tentar controlar a gente, vai tentar mostrar para a gente resultados que são rápidos. Então, se você vem aqui hoje e não recebe algo de Deus, alguém vira para você e fala que na outra igreja alguém já recebeu. Aí você abandona aqui e vai para outra igreja. Aí na outra igreja talvez você não receba, aí você abandona outra igreja e vai para outro lugar. Aí até que chega um momento que você, eu não acredito mais em Deus, e abandona tudo. Só que na verdade não é a promessa do que você vai receber por agora. Não é isso. A igreja, na verdade, não é um mercado espiritual. Não é como eu entrar no mercado, numa urgência, numa emergência, eu pego o que eu preciso e saio e está tudo bem. Na segunda, eu acho que também falei disso, a gente ir numa padaria, simplesmente para buscar um pão. E aí eu saio com o meu pão. Eu saio com ela. E aí eu vou na padaria, busco o pão, volto à provisão. Eu vou no mercado, à provisão. Mas a gente vem aqui, busca a bênção, mas a gente não quer se envolver com quem nos dá a bênção. E a gente vai criando uma distância espiritual. Muitas vezes o espiritual é tão espiritualizado que a gente vai perdendo a noção de entender o que de verdade é o espiritual. O que de verdade é isso? Porque para alguns o espiritual é, agora você vai falar em línguas. Para outro o espiritual é a forma com que o Senhor trata você por cada dia, a forma com que o Espírito Santo vai cuidar e vai te ajudar a cada dia a resolver os problemas. Você vai estar deixando o Espírito Santo cuidar de você. Então não confunda muita espiritualidade da forma que está acontecendo, porque senão daqui a pouco alguém vai dizer para você que se você for para o meio do monte, sei lá como você vai vestido, quantas voltas, quantas cambalhotas, passar poeira na cara e fazer qualquer coisa, ali de verdade você vai receber Deus. E daqui a pouco nós viramos um monte de gente que só repete o ato do outro, do outro, do outro, do outro. Talvez para um é se rasgar no quarto e orar e chorar em Deus, e recebe. Aí eu viro e falo, Daniel, olha, desse jeito eu recebi. O Daniel tem que cumprir a mesma ação. Só que o Daniel não está atrás de conhecer a Deus, ele está atrás de repetir a ação que foi feita. Se a gente ficar buscando a igreja somente como, não estou dizendo que Deus não vai prover, mas prover. Mas se a gente ficar só buscando a igreja como um alvo, como um alívio, como uma resposta, como provisão, sem olhar de verdade para Cristo, a gente está virando um zumbi religioso. De verdade, a igreja não está sendo feita para esse propósito. Esse propósito só de vir, te dar, quando você ganha, você vai embora. E aí é onde está o problema? Como é que nós estamos pedindo para Deus? Porque se eu peço um carro para Deus, eu só peço um carro para Deus, e muitas vezes até eu coloco promessas, porque quando eu ganhar o carro, Senhor, eu vou levar os irmãos lá para o monte. Quando eu ganhar o carro, eu vou levar ele para não sei o quê. O carro vem, as coisas começam a vir, e daqui a pouco você começa a reclamar do
porque os irmãos estão sujos. Na hora que sentaram, ao voltar do monte, seu carro está todo sujo. E aí daqui a pouco você começa a criar dificuldades para o monte. Só que você não lembra que você é quem prometeu para Deus. Não foi Deus que te pediu essa promessa. Foi Deus que pediu para você prometesse isso. Não foi Deus que pediu para você assim, promete que você vai dar dinheiro para a igreja por conta do evento tal. Promete que você vai dar tal coisa para o evento tal. E a gente começa a ser falso. E aí essas falsidades muitas vezes fazem a gente ficar tão envergonhado com a nossa realidade que a gente não tem coragem de entender que, puxa, se eu pedir perdão, a coisa muda. Só que a vergonha faz com que a gente comece a não vir mais. Porque a gente começa a achar que a gente está sendo condenado de um pelo outro. Esses dias a Valéria, eu pedi para ela comprar um refrigerante, ela não queria ir no bar. Porque vão me ver no bar e vão falar o quê? Peraí, Valéria. Mas eu imagino quantos outros, já estando no bar perdido, ele tem medo de retornar porque foi tão criticado. E ele fala, puxa, mas eu fui na igreja, eu caí, eu voltei para o bar, depois eu tentei levantar, fui na igreja, caí, voltei para o bar. Mas aqui dentro, se a gente está fazendo como o irmão daquele filho que quis tudo, foi embora, perdeu tudo e lembrou que junto ao pai é melhor, e quando ele voltou, o irmão está condenando, como a gente faz? É como se alguém que louvasse aqui hoje se perdeu e saiu, voltou, mostrou que se arrependeu, mas eu não quero deixar louvar porque uma vez caiu. Então que consciência é essa que a gente está fazendo? Ou seja, sou eu que seguro caiado. É minha mente que está tão seca de inteligência em Deus que eu não sei ver a realidade. E quando eu falo para vocês sobre a gente não ficar repetindo o rito, ou a gente ter atenção nisso, é que na verdade o problema não é o rito. O problema é onde nós estamos colocando nossa fé. Eu sei que eu poderia colocar um feijão aqui e dizer que esse feijão é santo para vocês. E vocês vão levar o feijão para casa e vão achar que o feijão é santo. Não. As nossas ações, principalmente ações de campanha, ela tem que ser com propósito no propósito. Aquela mesa de oração, ela não faz nada, ela não resolve nada, ela não é nada. Mas é a sua ação, em quem você confia, que aquilo que você colocou lá em cima, pedindo em Deus, e não todo dia, vem para o culto, coloca ali, vem para o culto, coloca ali, vem para o culto, coloca ali, é que vai fazer algo. Então, o que em Deus vai ter mudança? Quando a gente olha para o texto de Vale de Ossos Secos, esse texto não é uma confissão positiva, não é uma situação onde a gente vai falar, vai dar certo e Deus vai ouvir. Pelo contrário, Deus é quem falou que vai dar certo. Não foi Ezequiel, foi Deus é quem falou. E aí, como é que a gente faz então para saber se Deus está falando comigo e dizendo que vai dar certo? Orando e dando lugar para ouvir o Senhor, fazendo prova com o Senhor, entendendo as mudanças que Ele vai dando para que o fruto do Espírito Santo possa vir sobre nossa vida. Eu coloquei aqui um ponto que é: nossa esperança não tem que terminar nessa terra. Babilônia não foi o destino final de Israel, não foi lá que acabou. Deus trouxe o caminho para eles. Só que nós vivemos em Cristo. Em Cristo nós também temos caminhos. Quem segue Cristo tem consolo, tem direção, tem amadurecimento e fruto. Aquele povo em Ezequiel, para que eles pudessem alcançar a Deus, eles tinham que seguir uma sequência. Mas nem templo tinha mais.
Então o povo ficava falando, estou abandonado, não tem mais Deus, não tem mais tempo, como é que eu alcanço Deus? Agora nós vivemos um Deus em nós. Nós somos tabernáculo, templo de Deus. E muitas vezes a gente, puxa, eu não posso orar por alguém, porque eu preciso combinar com a pastora para eu pegar o óleo que foi ungido, para que eu possa orar. A esperança está no óleo. Não tem Cristo. O que o Vale de Ossos Secos ensina olhando por Cristo, ou seja, a luz de Cristo? Ensina que há muitos vivos por fora e mortos por dentro. Ensina que o homem não consegue somente ele se reviver. Não é da força dele só. Ensina que somente o rito não resolve. Ensina que o discurso bonito não resolve. Ensina que a palavra positiva não resolve. Ensina que a religião sem Cristo não resolve. Mas também ele ensina que Deus ainda faz mortos viver. Ele ensina que Deus ainda restitui nação. Ele ensina que casa ainda pode ser restaurada, que casamento também pode ser restaurado, que filho pode estar sendo produzido como você gostaria, na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Mas a mensagem de Ossos Secos, ela não é para dizer para você sair daqui e ter uma semana melhor. Ou a mensagem de Ossos Secos não é para eu te dizer, olha, você vai sair daqui e você vai ganhar na Mega Sena. Não é para você profetizar nesse sentido. A mensagem de Ossos Secos é para que você tenha uma nova consciência, uma nova direção, uma nova esperança em Cristo. Se eu consigo olhar para mim hoje e ver, eu estou seco em uma determinada ação, eu tenho fraqueza em orar, eu tenho dificuldade em abençoar, eu tenho dificuldade em visitar, eu não consigo ir para o monte orar, eu não consigo, se eu conduzo a minha vida assim, eu estou tão seco quanto aqueles ossos. Mas aí onde é que eu vou ter recuperação? Onde é que eu vou buscar isso? E a resposta não vai ser eu dizendo para você, confie na tua força, é claro que vai ser diferente, repita a frase, siga um ritual, faça Deus obedecer sua necessidade. Não vai ser assim. A resposta é, olha para Cristo. Olha para Cristo no meio das suas vontades. Olha para Cristo não como uma ferramenta de conforto, mas como um Salvador. Olha para Cristo não como aquele que vai prometer para você que a dor vai desaparecer, mas pelo contrário, é aquele que vai estar contigo te auxiliando no seu trabalho. Olha para Cristo para que a cruz tenha sentido, para que a graça tenha sentido. A verdade é que Deus ainda está vivificando os mortos. A mensagem de Ossos Secos é sobre Deus poder fazer. A resposta para o vale seco de Ossos Secos não é confiar em si mesmo. A resposta do vale de Ossos Secos é olhar para Cristo e entender que Ele é Senhor e Salvador. É a história de mortos que foram vivificados, de pecadores que foram alcançados, de gente que continua enfrentando luta todo dia, mas agora a esperança e com direção, com presença, com propósito, dia após dia, mas restaurado dia após dia no Espírito Santo. Não foi de uma vez que o vale voltou para a vida, mas é dia após dia. É dia após dia lutando, brigando, é dia após dia, de toda forma, tentando estar presente em Deus. Mas aí talvez você possa pensar assim: por que eu não recebo minhas bênçãos? Por que eu não recebo as minhas promessas? O que eu preciso de verdade estar pronto? E veja que essas suas perguntas, essas suas dúvidas, são as dúvidas que deveriam ser colocadas a cada dia na campanha. Não é todo dia o mesmo pedido, mas é a cada dia uma nova pergunta, para que Deus possa te dar uma nova resposta para a mesma coisa. Às vezes a gente fica naquela ideia de bater até a porta abrir. Só que bater até a porta abrir não é pedir do mesmo jeito. Porque Cristo mesmo ensinou, quando você orar, você não vai ficar aquela repetição o tempo inteiro. Você não vai orar na frente dos outros para querer mostrar, olha, tem um dó de mim.
Eu vou fazer a leitura de Tiago 2 ao 6. Tiago diz assim, no primeiro capítulo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, o primeiro dia da campanha você pediu algo, talvez no segundo dia você pediu a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, mas é hora de mudar. É hora de querer a mesma coisa e saber que Deus já sabe o que você quer. Mas agora é hora de o pedido ser capacitação, sabedoria. Se você está pedindo uma necessidade de um carro, eu acabei de falar o exemplo de como a gente pede um carro, recebe o carro, sai da igreja e ainda fica com raiva dos irmãos. Então não faz promessa vazia para Deus de pedir algo e dizer porque eu estou pedindo, porque eu vou usar na obra, eu estou pedindo porque, ou Deus me dá dinheiro porque eu vou usar na obra, porque na hora que o dinheiro cai, muitas vezes a gente é tentado e se esquece. Mas começa a pedir a Deus sabedoria para agir de forma inteligente em cada assunto que você pede. Se é sobre a sua doença, peça a Deus sabedoria. Eu estou doente, não tem cura. Deus já sabe o que eu pedi. Deus já sabe o que fazer. Eu não vou ficar todo dia incomodando isso, mas eu vou pedir diferente, todo dia. Senhor, como é que eu posso fazer com que eu não seja um peso para a minha família? Senhor, quem é que vai me levar amanhã? Senhor, quem é que vai me acompanhar? Quem é que vai estar comigo? Para hoje foi assim. Deus, tu sabe que eu não estou bem hoje, mas eu preciso pregar. Quem vai comigo? E aí o galera chega e fala: olha, ele aumentou, se você vai pegar ele. E eu falei: pode deixar de dizer para mim, eu vou pegar ele. O Daniel manda mensagem e fala: ó, vou estar naquele mesmo lugar, não esquenta, eu vou te pegar. Mas eu não estou dirigindo. E eu tenho pedido para Deus me dar sabedoria para eu saber como é que eu vou fazer cada dia desse. Como é que eu não vou ser peso para a minha família? Como é que eu não vou ser dificuldade para os meus amigos? Como é que eu vou conseguir sustentar a minha casa? Como é que eu vou conseguir continuar? O pedido principal é: Senhor, me cure. Mas eu não preciso ficar repetindo me cure. Mas eu preciso saber o que eu vou fazer de agora em diante. Como eu vou conduzir até que Deus me traga a cura. Talvez você, como é que eu vou conduzir até que Deus coloque meu marido do jeito que eu queria? Como é que eu vou conduzir até meus filhos estar como eu queria? Como é que eu vou conduzir até eu ter a casa que eu queria? Ou a gente vai ficar igual o vale dos nossos secos, seco por dentro, sem saber o que falar, sem saber como pedir, sem saber o que. O Senhor quer nos abençoar, a mensagem dele o tempo inteiro diz isso, que o Senhor quer nos abençoar, dia após dia. Mas a mensagem também diz que a gente não recebe porque a gente não sabe como pedir. Muitas vezes a gente quer pedir porque quer repetir, quer repetir a ação que alguém vai falar. Levanta a mão agora e diz: Senhor, eu vou receber. Se for de verdade a relação sua com Deus, é diferente. Mas se for repetir só por repetir, quão vazio está sendo? Qual vida existe no seu pedido? Chega em casa, não esquece do Senhor, continua pedindo, mas pede com estratégia diferente, uma condição diferente, com ações diferentes, com possibilidades diferentes. Quer um emprego, peça um emprego para o Senhor um dia, mas no outro dia ele vai dizendo para Deus como é que você precisa. Senhor, eu quero que esse emprego me tire da presença do Pai.
Senhor, eu quero que esse emprego, no outro dia você está orando, ele me coloque em condição constrangedora. Senhor, eu não quero estar num emprego que só me vai me dar condição financeira, mas eu tenho que mentir, eu tenho que agir de má fé, eu tenho que errar. Não é só o emprego que você tem que pedir, não é só a condição financeira que você tem que pedir. A ação tem que ser completa, a forma de pedir tem que ser completa. Veja que foi detalhado uma visão, porque ele falou de tendão, ele falou de pele, ele falou depois de espírito. Houve ação após ação. Não foi só o povo viver, mas a cada passo foi preciso passar. Então a mensagem hoje, meus irmãos, por mais que talvez vocês tenham vindo para cá, esperando que a Valéria esteja aí talvez no final, para trazer uma mensagem, uma oração, uma revelação, mas a maior revelação é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A maior mensagem é: como é que eu vou viver no meu dia a dia, dizendo eu sou crente, me vestindo, falando, se Cristo não viver dentro de mim, aí eu estou seco do mesmo jeito. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia, mais forte que para Jesus, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Estamos chegando no final, quarto dia da campanha. Eu gostaria de chamar os obreiros para estar orando pela mesa de revelação. Vamos se colocar de pé, vou estar fazendo a oração final, logo em seguida o Bispo Antônio vai estar dando as bênçãos custódias. Amém? Glória a Deus, aleluia, eterno Deus, eterno Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por estar aqui presente na sua casa. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa vida. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um que se encontra aqui, os membros, visitantes, o corpo de obreiro, a liderança, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai abençoando a vida do presbítero Tiago, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a casa dele, a família. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, essa noite maravilhosa. Nos dá uma boa noite de sono tranquilo. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um que saiu da sua casa para estar aqui presente, Senhor Deus Todo-Poderoso, no quarto dia da campanha, do Vale de Ossos Secos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoa em nome de Jesus o corpo de obreiro. Vai abençoando a mesa de revelação. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme a sua vontade, o seu querer. Em nome de Jesus a igreja diz amém. Eu vou estar passando para o Bispo Antônio, amém? Se ele quiser falar algo, ele já tem 10 minutos aí para Deus estar usando ele, amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia, palavra boa, né? Aleluia, tem hora que a gente precisa de ter um dia de mestre. Aleluia, porque às vezes a gente vem, pula, grita, mas a palavra não entra. Tem hora que nós precisamos de deixar a palavra entrar. Amém? Porque a palavra ela é cura, ela vivifica, ela exorta, ela faz todo o trabalho. Eu estou, aleluia, fazendo um curso e hoje eu também estava ouvindo ali justamente sobre isso. Porque, aleluia, nosso professor me falou algo. Tem hora que a gente prega tanto, fala tanto, ministra tanto, recebe tão pouco. E tem hora que o Senhor nos prepara para ouvir. Amém? Aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua vida nessa campanha. Olha para o seu irmão com carinho e diga assim: no vale, a decisão é sua. Ou tu é osso, ou tu é profeta. É aí. O segredo é aí, irmãos. A decisão é nossa. E você decide: ou eu quero viver uma vida diferente, ou eu não quero. Amém? Estende suas mãos em direção à sua casa. Aleluia. Eu quero orar mais uma vez. Eu vou dar as bênçãos apostólicas. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, Pai querido, nós estamos, ó Pai, chegando ao fim, ó Deus, deste culto, Senhor. Pai, a tua palavra diz, ó Pai querido amado, como foi pregado, ó Pai. E o Senhor falou para Ezequiel, ouve, poderão esses ossos reviver. Ele disse: Senhor, tu sabe. E a ordem dele foi só profetizar. Mas ele pega, Pai querido amado, Pai, ele muda, Pai, a responsabilidade. Ele diz para os ossos ouvir a palavra. Ó Pai
nós venhamos ouvir a tua palavra. Senhor, vai de encontro a esta mão, ó Pai, que está estendida em direção à sua casa, em direção à sua família, em direção ao seu lar, Senhor. Ó Pai, vai transmitindo, ó Pai, meu amado, a necessidade, Senhor. Cura, Pai, se alguém estiver doente. Restaura, Pai, se alguém estiver fraco. Ó Pai, vivifica, Pai, aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, mortos. Ó Pai, meu Pai, mas traz a tua vitória. Senhor, nós te entregamos, ó Pai, ainda esse resto de semana, Pai. Ó Pai, hoje é quarta-feira, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor ainda pode entregar milagre, ó Pai, aos 30, do segundo aos 40, ao último minuto, ó Pai. O Senhor pode mudar causas. Então, ó Deus, entra dentro desta casa e traz vitória em o nome de Jesus. Amém. Amém. Sente suas mãos. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor, também Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E todos digam amém. Seja de Deus a tua vitória. Está terminado em nome de Jesus.